E se a minha vida fosse um filme? Será que eu gostaria da protagonista que eu estou sendo? Então, nesse segundo episódio do E se minha vida fosse de repente 30, estamos na contagem regressiva, né? Hoje, dia 16 de julho, estamos a exatamente 5 meses dos meus de repente 30 anos. E aí, nesse diário de hoje, gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre algo que eu me pego muito pensando. E casou de essa semana os meus atendimentos também terem um pouco sobre isso, que é o cansaço da vida adulta e essas comparações que eu tenho comigo mesma, mais jovem. No episódio passado eu contei que eu estava entusiasmada para os meus 30 anos. E pensando que talvez muitas pessoas não ficam entusiasmadas, não ficam animadas para os 30 anos. Por ter uma ideia meio que rígida mesmo. Haver um modelo aí simbólico, enfim, social, de como você deveria estar quando chega nos 30. E quando você compara com a sua realidade e se compara também com outras pessoas, supostamente num estado diferente de você, num estado melhor que você aos 30, o que você sente é o oposto do entusiasmo, talvez uma frustração de chegar nos 30. Eu já penso que eu tô nesses 5 meses para os 30, mesmo que entusiasmada, mas eu tô cansada, sabe? E eu fico pensando, eu não queria me ver uma jovem adulta ainda, porque eu me sinto muito jovem. Mesmo que a idade, eu já esteja na idade, vamos dizer assim, que eu imaginava quando era mais nova. Bem adulta, eu não me sinto tão adulta quanto alguém com 29 anos eu tinha na minha cabeça essa ideia, sabe? Mas eu me sinto muito jovem, em contrapartida eu me sinto cansada. E não é só um cansaço físico, né? Porque o cansaço da vida adulta ele não é só físico. Obviamente nós temos mais limitações físicas, nosso corpo muda. Não tenho o mesmo corpo que eu tinha quando eu era mais jovem, obviamente, isso é óbvio. Mas é um cansaço muito mais mental e emocional. E a depender das suas demandas, e a minha demanda ela é muito mental e emocional, né? Pelo meu trabalho, enfim, pela própria vida, né? Que eu fui escolhendo, que fui desenvolvendo. O meu cansaço ele é muito mais nesse sentido, né? Uma necessidade muito maior de descanso do que antes eu tinha. Talvez até com aparentemente demandas muito parecidas com o que eu tenho hoje, de quantidade de horas, mas de responsabilidade hoje é muito maior. Então, eu vejo que o cansaço, ele é proporcional ao tamanho de responsabilidades que a gente tem. Então, quanto mais adulta eu fico, mais responsabilidades, mais papéis eu vou adquirindo, mais cansada eu também fico. E aí, no filme De Repente 30, né? Eu não vejo tanto isso do cansaço da vida adulta, mas eu vejo uma certa rigidez com a vida adulta. É um adolescente no corpo de uma adulta, certo? Grande parte do filme, a Jenna, pré-adolescente, quase uma criança ainda, num corpo de adulta, numa vida de adulta. É cair de paraquedas nos 30 anos. Basicamente, De Repente 30 é isso, né? É o plot do filme. É uma das cenas mais icônicas de Repente 30, é quando a Jenna propõe numa festa do trabalho dela. Primeiro, esse ato de ela se arrumar pra ir pra essa festa, né? É uma cena muito icônica. A maioria das mulheres se identifica com aquele momento dela se arrumando, se maquiando e tal. Eu amo essa cena. Eu quero recriar pra os meus De Repente 30, meu aniversário de repente 30. Mas enfim, ela tá lá se arrumando e ela vai pra festa. E eu não sei, eu não lembro agora, já tem acho que uns 2 anos que eu assisti esse filme. Mas vez ou outra eu revisito ele, inclusive no atendimento de hoje. Gente, olha que incrível. Eu tô gravando no dia 15 de julho, mas no atendimento de hoje, uma cliente minha citou De Repente 30. A gente refletiu sobre Viena, que é a minha música e é a música de Repente 30. Utilizamos o filme e a música como base para o tópico da sessão de hoje, que era sobre projeção de futuro, era sobre esse eu idealizado do futuro, da mulher adulta. E foi muito legal e casou, então, obviamente eu revisito bastante esse filme, estou revisitando muito esse ano. E olha como o universo, Deus, né, providencia as coisas. Realmente esse filme é pra eu estar falando aqui com vocês sobre ele. Enfim, e aí eu lembro muito dessa cena icônica, que é quando ela dança Thriller. A música ícone daquela época, a dança ícone daquela época, que é Thriller, do Michael Jackson. Como se fosse um resgate desse eu jovem, né, dela.
num contexto adulto, que é uma festa do trabalho, uma festa corporativa. O vestido, né, ícone do filme é nesse momento, nessa cena, e a dança, o ícone e tal. E o momento que ela se conecta com um amigo dela, que depois vai se tornar um interesse amoroso. É uma cena muito emblemática. E isso me faz lembrar que uma das maiores buscas que eu tenho vivido é que eu tenho me obrigado a viver, melhor dizendo, pra trabalhar o cansaço da minha vida adulta. Na jornada para amadurecer seria o equivalente ao processo mesmo de resistência mesmo. O cansaço, né? Esse estado nosso um pouco passivo diante das coisas, por conta do cansaço, por conta de uma certa falta de energia, falta de ânimo, uma falta de atividade, ou seja, uma passividade diante da situação, sei lá, do dia, tá muito ligado a uma resistência, né? Ao amadurecimento. Uma resistência a algum desafio que está sendo proposto ali pra minha vida. E eu acho que a vida adulta, ela todos os dias me propõe um desafio diferente. Hoje me propôs um, ontem me propôs outro, eu sei que amanhã já vai me propor algum paralelo aos que eu tenho vivido, ou novo, enfim. Então, o cansaço, ele é uma resposta física e mental minha a essas resistências, a essas mudanças, a esse chamado para amadurecer constante que a gente vive, né? Quanto mais a gente vai sendo adulto, mais papéis, mais responsabilidades, mais cansaço. E aí, eu tenho buscado viver um pouco desse resgate à essência, resgate àquilo que preenche, aquilo que me lembra de uma juventude que ainda existe em mim. Não é uma juventude que eu perdi. O passado eu trouxe uma forma de eu ser protagonista dos meus 30 anos. A criatividade é um valor super essencial para isso, porque a criatividade é a capacidade de eu criar algo novo diante de uma realidade que é a mesma, de uma realidade igual, sabe? Inclusive que eu vou anunciar para vocês o que é esse algo novo que eu quero criar, né, no meu âmbito do meu trabalho, que é mais o drama da minha vida adulta nesse momento, é buscar a minha realização profissional cada vez mais, né? Então eu trouxe propostas de algo novo que eu vou anunciar aqui, inclusive qual vai ser essa proposta, mas esse cansaço que envolve também o meu lado profissional, o meu lado social. No primeiro episódio eu falei bastante sobre os 30 é muito uma época que a gente reflete muito sobre a nossa realização profissional. Existe, se ela não existe e tal. Eu encontrei como resposta para essa minha busca a novidade, criar algo novo. E agora eu vejo que o cansaço é muito uma consequência do meu trabalho, ele é um trabalho cansativo para mim mentalmente, mas também o meu lado social, né? Atrapalha bastante o meu lado social. Tô aprendendo a dizer não, né? Pra não me tornar uma adulta tão cansada assim e aprender a descansar. Aí eu encontro a criatividade como essa busca também para você resgatar, não só criar algo novo, mas resgatar o que você ama. Tem uma frase que eu amo muito: quando você se perder, se encontre no que e em quem você ama. Eu gosto muito dessa frase, não sei de quem é o autor, mas é uma paráfrase porque eu acrescentei ao que também em quem você ama. O cansaço da vida adulta, pra mim, tá muito ligado também à rotina, né? Estar dentro de uma rotina, pra mim, é extremamente cansativo, porque não é muito estimulante, sabe? Inclusive, a minha resistência à mudança é muito disso. É uma resistência à rotina. Resistência àquilo que não muda, repara? Porque é uma mudança interna minha de aprender a me estimular dentro de uma rotina, dentro das mesmas coisas, eu criar algo novo, o tópico do episódio passado. Aí eu tô entendendo agora que rotina não é sobre perder o ânimo, o entusiasmo da minha juventude. A minha comparação agora é comigo mesma, né? Porque quando eu era mais jovem, com os meus... Desde adolescente, na verdade, mas vamos pegar a parte da minha época de faculdade, tá? Dos 18 aos 20 e pouquinhos anos. Eu tinha uma rotina muito puxada, tipo, era de manhã, de tarde, de noite, de coisa. De manhã era faculdade, de tarde estágio e de noite eu sempre tinha alguma coisa. Ou aula ainda de faculdade, ou estudo, ou projeto de escalada, que é o movimento católico, né, que eu faço parte desde os 15 anos de idade. E no final de semana, que supostamente era pra eu descansar e pra eu estudar mais, né, fazer alguma coisa da faculdade e ficar com a minha família também, eu alinhava tudo isso ou sacrificava alguma dessas coisas, como ficar com a família e o descanso, e fazia trabalho voluntário mesmo, serviço dentro da igreja, dentro da comunidade. Então, basicamente, de domingo a domingo, eu tinha atividades em quase todos os 3 turnos.
Só realmente parava em casa pra comer e dormir. E dormir poucas horas, porque eu virava muitas noites, madrugada, estudando. E pouquíssimas vezes eu me senti cansada. Eu lembro de uma vez em que eu chorei de cansaço. Eu lembro desse dia, especificamente, acho que eu tinha uns, sei lá, uns 21, 22 anos, no máximo, que eu cheguei no sábado, durante a semana toda, né? Cheguei no sábado, assim, que eu saí de manhã, cheguei de noite em casa. E eu sentei no sofá e eu comecei a chorar. Todo mundo se assustou, assim, da minha família, meu ex-namorado, meu namorado na época, perguntando o que foi, o que aconteceu. Aí eu disse, eu tô com a dor na perna, eu tô com a dor na perna. E eu chorava, chorava, chorava. Mas na verdade, depois eu parei pra pensar, eu só tô cansada, eu só tô cansada. E foi a primeira e talvez uma das pouquíssimas vezes que isso aconteceu. E aí eu entendi. Por melhor que fosse aquela minha vida, aquela minha rotina, porque ela era muito dinâmica, eu sempre tinha coisas novas pra fazer. Eu fazia o que eu amava, eu estudava o que eu amava, eu servia a Deus, as pessoas, num projeto, num movimento que eu amo até hoje. Eu tinha, assim, meus momentos com a minha família, né, com amigos e tal. Eu conseguia ter tempo ainda pra, sei lá, escutar as músicas que eu gostava, cantar no chuveiro, que é algo que eu amo, que faço muito menos do que eu fazia naquela época. Ainda assim, mas aquilo tudo poderia, sim, me cansar. O cansaço também não é perda de juventude. Ela é só um chamado também para eu aprender a lidar com o movimento da vida. Então hoje a minha juventude ela é de outra forma. Hoje eu faço escolhas mais conscientes do que é que eu vou fazer, do que eu devo me engajar. Ainda para mim é muito difícil dizer não, mas tenho aprendido a priorizar meu autocuidado, meu descanso, a duras penas, porque para mim é um costume me descuidar para cuidar de tudo, para cuidar dos outros. Eu amo fazer isso. Mas chega uma hora que o tanque, né, fica vazio e ele precisa ser preenchido. E aí que tá. E aí tem algo que eu quero convidar toda pessoa que tá sofrendo de cansaço nessa vida que a gente vive. É ser criativo na rotina, resgatando uma atividade que você ama fazer, fazendo algo que te diverte. Pra isso a gente chama de hobbies. Cantando e dançando que você amava na adolescência, numa festa de trabalho, como Thriller. Ter hobbies. Qual foi a última vez que você fez uma atividade completamente para se divertir? Apenas. Que não tinha utilidade pragmática, produtiva, de produtividade, simplesmente era porque você gostava. Os meus hobbies hoje é assistir filmes, assistir série, ler também. Mas eu confesso que eu perdi muito desse hobby. Na minha infância, na minha adolescência, principalmente, um dos meus maiores hobbies era a leitura. Eu lia por diversão, eu lia porque eu gostava. E a faculdade, na verdade mais o ensino médio e a faculdade me tirou isso. Mas confesso que foi eu que me deixei, né? Hoje eu só leio pra psicologia, por conta da psicologia, algo relacionado aos meus atendimentos. E eu confesso que eu sinto muita falta desse hobby. Porque como eu trabalho com telas, né? Eu trabalho muito online, acaba que o meu descanso, ou seja, minha atividade de lazer, é ainda assim em telas, com filme e com série. E isso não me descansa completamente. Então eu continuo muito cansada, eu continuo hiperestimulada. E acaba que muitos dos meus hobbies eu acabo associando a trabalho. Então eu analiso filmes e séries porque eu amo, porque eu decidi que eu tinha que também colocar na minha rotina atividades que eu amo. Mas na verdade, não precisa ser assim, né? A vida adulta não precisa ser assim. A gente não precisa fazer tudo. Então quero muito voltar ao hábito da leitura. E adivinha? Lá no primeiro episódio, eu comentei que eu queria criar algo novo para eu ser mais protagonista dos meus 30 anos. E aí eu pensei, o que eu posso fazer para isso? Criar algo novo no meu trabalho. Há 6 anos eu amo atender, então eu posso também fazer algo diferente com o meu próprio trabalho. Eu já tinha criado exatamente um ano atrás um e-book, se minha vida fosse um filme. Aí eu dei como uma das opções para vocês votarem, para vocês escolherem, a gente criar um clube do livro desse meu e-book. Ficou bem acirrada a votação, mas ganhou por acho que 2 votos o clube do livro. Então, super casou com essa minha necessidade também de resgatar algo que eu amo, que é a leitura. Então, com o clube do livro é uma grande forma de você resgatar esse hábito da leitura ou criar esse hábito da leitura. E vai ser da forma mais fácil possível, porque o e-book ele é super curtinho, só tem 30 páginas. Então é super possível de você ler numa sentada, né? A partir daí você começar a ler ou voltar a ler livros mais longos,
simplesmente para você se divertir. Só que nesse caso, esse hobby que eu quero que vocês resgatem ou criem da leitura, é uma atividade que te ajuda em várias áreas da sua vida. Você pode até começar por diversão, mas vai te ajudar a você comunicar melhor, a você ampliar seu repertório de conhecimento, o seu repertório cultural, a descansar sua mente, porque não é super hiper estimulante. E eu lembrei muito quando eu fiquei pensando no Clube do Livro, de a gente fazer parte desse Clube do Livro. Os hobbies, eles são realmente um resgate do nosso eu mais jovem. E o que é que tem em todo filme teen, em todo filme adolescente? Um dos meus favoritos é High School Musical. Clubes dentro do high school, né? Eu com certeza faria parte do clube de teatro. Mas poderia também ser no clube de literatura, que era uma das minhas matérias favoritas na escola. E esses clubes, eles ajudavam o quê? A desenvolver talentos, dons, né? Habilidades dos alunos, a resgatar nossa singularidade, porque resgatava os nossos gostos, aquele jeitinho, né? Os atletas têm uma personalidade, os artistas têm outra, né? Os mais nerds, né? Têm uma particularidade, uma singularidade, mas claro, não é para manter no status quo, né? Stick to the status quo, que é o mote, o drama ali do High School Musical. Todo mundo tem que ficar no seu clubinho, todo mundo tem que ficar dessa mesma forma. Por isso que o Clube do Livro, ele é aberto a todos os públicos, não tem limitação de homem ou de mulher, enfim, que muitos clubes do livro acabam sendo muito restritos para as mulheres, né? Com essa crença de que nós mulheres que gostamos mais dessa pegada aí de clube. Eu acho que tem sim um resgate da singularidade, da identidade própria de cada um. E outra, né? O clube ajuda para que a gente se sinta pertencente a um grupo de pessoas, né? A um clube de pessoas que tem talvez algum objetivo semelhante ao nosso, que tem algo em comum com a gente, identificável. Então, eu acho que vai ser super legal a gente criar esse clube. Então, vocês vão ver eu divulgando um pouco mais esse clube aqui no Instagram. Mas no foco desse vídeo é que a gente consiga refletir o que você precisa resgatar da sua essência, do seu eu mais jovem aí, descansar do seu eu adulto aí tá tanto vivendo, sabe? É isso que eu tenho pensado e eu fiquei muito feliz de... A leitura é esse algo novo, mas muito conhecido meu, do meu eu adolescente, do meu eu mais jovem, que eu quero resgatar no meu De Repente 30. Então, é isso. Comentem aqui o que vocês gostariam de ter como hobby, quais hobbies vocês têm também. E a gente volta a conversar. E se minha vida fosse De Repente 30 no próximo episódio.